Foi criada o período literário chamado pré-modernista, que ocorreu entre aí século XIX e século XX, para encaixar obras que não podiam ser inseridas na estética do século, que não poderia ser inserida. O pré-modernismo, ele é uma junção de certas obras que foram criadas em um período aí entre algum tempinho do século XIX, do século XX, porque eles não podiam ser inseridos na estética propriamente dita do século XIX, mas também não poderia ser considerada algo tão moderno assim, pois possuía muitos dos requisitos anteriores ainda. Mas ao mesmo tempo assinalava novos tempos. Então, por ter essa confusão, não foi nem chamado de, arcaico, barroco ou simbólico, mas também não pode ser considerada obras de vanguarda ou obras modernistas, que ao mesmo tempo que tem indícios do passado, ao mesmo tempo dava indícios do que viria. O contexto é o neocolonialismo, a República Velha, a República da Espada, a política então do café com leite, né? Aqui a República Oligárquica, o crescimento industrial, o surto urbanístico, consequentemente, e a classe média. Além disso, marcado a sociedade pelas ideias reformistas, os preceitos positivistas, o processo civilizatório, a imigração italiana, os conflitos sociais, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina, a Guerra do Contestado, os contrastes, ou seja, os paradoxos sociais entre a ainda rural, industrial, escravista, abolicionista. Então a gente também percebia que no contexto havia também essa questão de transitoriedade, assim como as obras, né? Estava em transição de algo mais, características mais antigas a características mais futuras. Enfim, teve a greve dos operários, o cangaço, a figura do padre Cícero. E baseado em tudo isso, as características então das obras pré-modernistas possuem como marcos a mescla do estilo, é uma junção de imobilidade e mobilidade. Imobilidade, tendo aí a tradição conservada, que seria um inconsciente, e a mobilidade com a modernidade inovadora, que seria algo mais consciente. Trazia denúncia social, sincretismo estético, unia ficção e realidade, porém já era mais real do que ilustrativo, se comparado com, por exemplo, as obras simbólicas. E trazia muito a questão do regional. Por exemplo, Monteiro Lobato falava muito da Vila de Paraíba, Euclides da Cunha com o Sertão Baiano, Graça Aranha com o Espírito Santo e Lima Barreto com o Rio de Janeiro. Então aí como trouxe, os integrantes, e aí descreve um pouquinho sobre cada um. Euclides da Cunha, que foi com sua obra Os Sertões, que foi uma obra contraditória para relativizar suas ideologias anteriores, porque antes ele menosprezava os caipiras, as pessoas do interior. E depois do que ele viu na Guerra de Canudos, ele começou a rever os sertanejos como pessoas mais fortes, como pessoas, Enfim. Graça Aranha com Canaã, que tinha uma temática da imigração e também ao mesmo tempo uma dualidade entre humanismo e preconceito. Era uma literatura polêmica, uma visão humanista. Monteiro Lobato,
que tinha... Ele era realista, ensaios críticos, também tinha as suas características, né, infanto-juvenis, com Jeca Tatus, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lima Barreto, que trazia o preconceito racial, personagem de classe baixa do Rio de Janeiro. E uma das suas obras mais conhecidas é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que era a esperança, né, na sociedade, na busca, enfim, de melhorar a sociedade, mas houve a decepção no final, por isso Triste Fim de Policarpo Quaresma. Havia também Augusto dos Anjos, com a poesia científico-filosófica pessimista, com termos científicos, tendo também uma tendência ao simbolismo, né? Por isso que a gente diz que eles trazem ideias muito boas, mas ainda também mantêm ideias do passado, então é uma união, é uma mescla. Então, na verdade, essa mescla faz com que eles não sejam nem simbólicos, nem parnasianos, mas também não sejam modernistas ou vanguardas, então fica aí no período pré-modernista. E as vanguardas a gente vai falar aqui mais adiante, mas surgiram então no final do século XIX, início do XX, trazendo uma quebra, uma recusa da tradição. Então a gente já vê um rompimento maior, mais significativo, mais radical, uma ruptura com o tradicional, uma descrença no sistema político, social e filosófico, uma guarda avançada, desveladora do caos. Contexto marcado pela incerteza, pela insegurança. Por um lado, período materialista e otimista, o ser humano imaginava estar cultivando o paraíso do progresso da Terra, com as revoluções, com as evoluções, com as novidades. Houve então a Revolução Russa, a Belle Époque, que é a renovação nos valores artísticos e culturais, modernidade, satisfação, euforia, progresso, valorização do homem, busca pela verdade. Por outro, o mundo era marcado pela crise, pelas grandes guerras, pelas transformações na vida política e econômica. Toda a certeza de ciência e razão foi sendo abalada pelas barbáries. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, era um mundo em crise, com problemas e manifestações, com vários que expressando em seus problemas e manifestos a ruptura com os vários valores estéticos e culturais. Tentaram então expressar a dinamicidade da vida moderna, seja a hora exaltando, seja a hora criticando, porque depende aí da situação.